A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos internautas, e quem vos sauda, presbítero Ivo Madureira, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu lar, abençoe sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Eu já quero pedir para você que venha compartilhar esse vídeo, compartilhar essa mensagem para com um amigo, venha, antes de tudo, curtir com um joinha e Deus vai dar vitória em nome de Jesus Cristo. Quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 5, que diz assim a palavra de Deus. Por título olha o título, Deus odeia os ímpios e abençoa o justo. Diz assim o primeiro versículo, dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. O título diz que Deus odeia, os ímpios e ele abençoa o justo. Não é que Deus tem ódio do ímpio, do gentio, daqueles que não servem a ele. Não, Deus não tem ódio. Talvez aqui essa expressão desse título, que Deus odeia o ímpio, talvez seja, sabe o quê? O pecado do ímpio. O mau caminho que o ímpio às vezes carrega, tendo a chance de se converter, conhecer a Deus e não quer trazer consigo uma mudança. Porque a Bíblia diz, em Ezequiel, se não falha a memória, no capítulo 33, 11, que o próprio Deus, ele diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Ou seja, viva o quê? A palavra, viva a verdade, viva os mandamentos, os ensinamentos que Deus tem para conosco. Então aqui é um salmo de Davi para com Deus. Davi pedindo para Deus em oração e também na meditação. Onde nós lemos aqui, dá ouvido às minhas palavras. Por que as palavras? Porque ele estava falando com Deus, ele estava orando com Deus, ele estava pedindo socorro para Deus de algo. Então Davi sempre falava com Deus, por mais que Davi teve os seus problemas, suas dificuldades, as suas lutas, e Davi não deixava de falar com Deus. Então ele pediu para Deus, que Deus desse ouvido a ele, as suas orações, as suas petições, súplicas também, em alguns salmos, que a gente já viu por aí, vamos ver também. E aqui ele fala, dá ouvido, Senhor, atende a minha meditação. Ele estava meditando na palavra. Ele estava lendo os pergaminhos naquela época, que era a palavra do Senhor. Hoje nós temos a Bíblia atualizada, Ou seja, o modernismo está entre nós. Então Davi, tudo que ele precisava, ele falava com Deus. Às vezes, talvez, quando ele não orava, não suplicava, ele meditava. Ali o seu coração já falava com Deus, os seus pensamentos, através da palavra, através da meditação. Aí sabe o que ele fala ainda no versículo 2? Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus, pois a ti orarei. Ou seja, atende a voz do meu clamor, A voz é o quê? A voz, a fala que nós estamos falando aqui agora. Às vezes você está falando com alguém agora aí, está conversando. Então, através da tua fala, da tua voz, Deus quer ouvir tua voz. Se você calou, você tem que voltar a falar com Deus e que Deus venha ouvir a tua oração, ouvir o teu clamor, a súplica. E ele fala aqui no finalzinho do versículo 2, pois a ti orarei. Não tem outro, É só Deus mesmo. Não é o Deus estranho, não é as imagens de escultura, não. Elas não vão ouvir. A Bíblia diz que elas não têm olho, tem olho, mas não enxerga, ouvido, mas não ouvem. Tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. É a Deus mesmo, o próprio Deus. Mas João 4 fala desse Deus aí. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, É esse Deus que nós servimos. Então Davi, ele buscava Deus. Ele tinha um compromisso com Deus real.
Então tudo o seu clamor era para com o próprio Deus. Então, meus irmãos, nós temos que buscar a Deus mesmo. Nós temos que orar, meditar na palavra e que Deus venha abençoar grandemente as nossas vidas. O título diz, né, que Deus odeia o justo e abençoa. Deus odeia o ímpio e abençoa o justo. Então, quem é o justo? São aqueles que servem a Deus, sinceridade, honestidade, sem falsidade, sem fingimento, sem estar fazendo coisas erradas, aquele que é justo diante de Deus, da palavra. Deus, ele te abençoa mesmo, não tem como não abençoar. Fisicamente, espiritualmente, e assim vai dando a vitória para a tua vida e para o teu povo. No versículo 3 ele fala, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Por isso que a Bíblia diz, orai e vigiar. Então ele já queria falar que queria apresentar a Deus a sua oração e iria vigiar. A oração é a chave da vitória. Muitas vezes tem pessoas que oram com sinceridade, busca a Deus intensamente, mas tem hora que não vigia, né? Vacila, dá cada mancada, aí perde a benção. Então, a partir de hoje, nós vamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. Nós vamos, além de orar, estar vigiando, buscando a Deus em sinceridade, retidão para com Ele, para que tudo venha a dar certo. Davi fazia tudo certo, porque a palavra ensinava ele. E a palavra hoje quer ensinar muitas pessoas e muitos não querem acatar para si, trazer para si conhecimentos, trazer para si a bondade de Deus, o amor de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia diz ainda no versículo 4, né? Cadê o versículo 4? Diz assim, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Lógico que não, Deus não tem prazer no pecado. Deus não tem prazer na iniquidade. Deus não tem prazer nas coisas ilícitas. E nem contigo habitará o mal. Não, nem o mal habita com Deus. O pecado é o mal. O pecado é a maldade. Então, quem carrega o pecado consigo, sabendo que é pecado, não tem parte com Deus. E Deus tem uma coisa que faz uma divisão entre o homem e Deus. A Bíblia diz lá em Isaías, acho que é 59, né? É o pecado. O nosso pecado faz divisão entre nós e Deus. Então, nenhum mal vai habitar diante de Deus se o homem carrega esse mal que é o pecado. A lepra. Essa lepra tem que sair, esse pecado tem que sair para que Deus venha abençoar nossas vidas em nome de Jesus. Amado ouvinte, amado internauta, você que está ouvindo essa mensagem agora, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus entrar com libertação, transformação. Dê lugar ao Espírito Santo. É Ele que convence o homem, convence a mulher do pecado. É Ele que dá a vitória. É Ele que nos transforma. É Ele que nos dá fortaleza. E aqui no versículo 6 fala, destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Então Deus aborrece a mentira, né? A Bíblia diz em Mateus, não sei se é 5,37, não lembro agora, que está ordenado o nosso falar. Sim, sim, não, não. E se passar disso é procedência maligna. O servo de Deus tem que andar na verdade, sem falar mentira e viver, né, aquilo que ele apresenta. Então, Deus, a Bíblia diz aqui no versículo 6, que ele aborrece do homem sanguinário e do homem fraudulento. Ou seja, o sanguinário, aquele que tira a vida, aquele que faz coisas erradas mesmo. E o fraudulento, que vive de fraude, né? Só fazendo fraudes, coisas erradas também. E Deus não se agrada. Mas a partir do momento que Deus converte essa vida, o velho homem ficou para trás. E a Bíblia diz o quê? Que tudo agora se faz novo. E que Deus abençoe sua vida, meus irmãos. Vamos meditar depois o Salmo 5, onde nós lemos aqui. Que Deus venha fortalecer a cada um grandemente em nome de Jesus Cristo. Só quero fazer um minutinho de oração
para que Deus venha abençoar o seu lar, a sua casa e a sua família. Senhor, Deus e Pai que estás no céu, te apresento agora, meu Deus, essa vida. Te apresento, meu Pai, agora também o meu lar, minha casa, minha família. Tenha de compaixão, tenha de misericórdia, e que o Senhor venha dar vitória, meu Pai, para o teu povo, para os teus filhos, repreendendo todo o mal, toda a fúria do inimigo, joga por terra todo o impedimento. Abençoa, Senhor, agora todos aqueles que vão assistir, meu Pai, essa mensagem, que vão compartilhar, vão curtir e vão também se inscrever no canal, que o Senhor venha dar vitória para cada um, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.